Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 69. Título: Querida Chiara Lubick, minha irmã. Dada a extensão do capítulo, vou dividi-lo em duas partes. Esta é a parte 1, ou primeira. 1. Abrir aspas. E vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Fechou as aspas. A afirmação é posta pelo Evangelho de Mateus 10, 22, na boca do próprio Jesus. Dila aos 12 discípulos. A afirmação faz parte das instruções que Jesus lhes dá no momento em que os envia em missão. Nestes 12 estão indubitavelmente todos os discípulos de Jesus, elas e eles, em todos os tempos e lugares. E aquela afirmação serve de critério para se poder avaliar da autenticidade do discípulo e da autenticidade da missão. Se for discípulo de Jesus o de Nazaré, o crucificado e maldito pelos representantes máximos da ordem mundial que dominam os povos, acabará assim tratado, odiado por todos, como ele acaba. 2. A fidelidade a Jesus e ao seu projeto do reinado de Deus, paga-se caro. Sempre segundo as épocas e os lugares, mas caro. Se o discípulo for, mas de um outro Jesus, que não o crucificado e o maldito pelos representantes máximos da ordem mundial, os executivos mor das religiões, do poder imperial e do Deus Dinheiro, então já não haverá preço a pagar, mas honrarias e aplausos a receber, juntamente com o reconhecimento generalizado das populações, cientificamente mantidas a vida toda sem consciência crítica. E daqui não se pode escapar. O critério é infalível e válido para todo o discípulo, ela ou ele. 3. Nestes dias de março, que o calendário e o grande mercado dizem que são de Semana Santa e de Páscoa, tenho andado a escutar e mastigar estas instruções de Jesus aos 12 discípulos. Acho que elas ganham todo o sentido à luz do que lhe fizeram a ele, sobretudo naqueles dias de março-abril do ano 30 desta nossa era comum, na cidade de Jerusalém. Ele, imprudentemente, não prestou culto aos executivos presentes e organizados na capital. Cometeu o erro político de os enfrentar, desarmado, e de os denunciar e aos seus crimes, todos nefandos perante as multidões que por esses mesmos dias acorriam a Jerusalém. Ainda hoje acorrem, num misto de fervor religioso pagão e de turismo, para celebrarem a Páscoa, a do sistema e dos respectivos executivos, já se vê. 4. Deixou claro nesses dias, perante as numerosas multidões, que o templo era covil de ladrões, que até tirava às viúvas pobres o último cêntimo, para assim engordar o respectivo tesouro, com que bem se governavam os 18.000 sacerdotes que lá oficiavam e as suas famílias. Deixou claro que todos esses executivos que se faziam idolatrar pelas multidões eram ladrões e salteadores, que existiam e atuavam só para matar, roubar e destruir. Em nome da lei, em nome da nação, em nome de Deus. E, sobretudo, demonstrou de forma irrefutável que o Deus de todos eles, que todos eles reconheciam e cultuavam naquele imponente templo, era o grande ídolo, fonte de medo e de opressão, assassino e mentiroso, bem à imagem e semelhança deles. 5. Sucede, porém, que esses dias e esse contexto que foram os de Jesus continuam a ser também os de hoje e serão, infelizmente, os de amanhã. E por isso, aquelas advertências de Jesus aos 12 discípulos, no momento de os enviar em missão, mantêm todo o seu sentido e toda a sua plena atualidade. A mim, que as tenho andado a escutar, mastigar estes dias, deixam-me em grande paz interior. Aquela que só Jesus, o de Nazaré, é e dá,
e que, como ele próprio reconhece, os executivos da ordem mundial todos juntos não são, não dão, não podem dar, porque nem sequer a conhecem. Pensam-se sempre os melhores, os puros, os santos, deuses, filhos de deuses. E são o perverso organizado e em ação, de mãos cheias de sangue, de tanto crime e de tanto assassinato em massa. O Iraque não está aí a confirmá-lo até ao vômito. 6. São temidos e tratados como senhores, porque vivem rodeados de seguranças, exércitos, sofisticadamente armados e sem escrúpulos, treinados para matar, roubar e destruir tudo à sua passagem, que para isso existem. Esta é a dura realidade, a cruel realidade, a hedionda realidade, sustentada de geração em geração, porque faltam homens, mulheres, povos da fibra e da verticalidade de Jesus. Inclusive entre os que nos dizemos dele, discípulos dele. Mas depois, subtilmente, vamos-nos adaptar às nossas mediocridades e aos nossos conceitos de santidade, mais condizentes com os conceitos de santidade que os grandes executivos que dominam o mundo adotam e a que recorrem para premiarem os que lhe forem mais fiéis. 7. Rezam as notícias de 19 de março de 2008. Vejam que escrevi toda esta reflexão teológica provocada por elas, embora só agora, explicitamente, me vou referir a uma delas, por sinal, subejamente ilustrativa do que acabo de deixar escrito e refletido. Então rezam as notícias de 19 de março de 2008 que no dia anterior foi a sepultar o cadáver de Chiara Lubich, uma católica italiana, fundadora com mais 2 ou 3 companheiras do conhecido movimento dos focolares. E as notícias dizem que neste evento do funeral estiveram presentes umas 40.000 pessoas, idas de todos os países do mundo, também de Portugal, onde o movimento já está implantado e tem membros organizados e ativos. 8. As imagens televisivas e as fotografias do funeral são de encher o olho e de fazer abrir a boca de espanto. Padres e bispos de todo o lado, incluído o presidente da nossa Conferência Episcopal Portuguesa e o próprio Papa, não se cansam de falar dela como modelo para os demais e rezar missas aos montes por ela, de sufrágio e de ação de graças. Parênteses. Só dos pobres que dormem nas ruas e morrem de frio e de fome é que todos estes grandes eclesiásticos não se lembram nunca, nem fazem nada de parecido. Fecha o parênteses. E não me espanto nada que, daqui a poucos dias, se comece a tratar já do processo canónico que há de culminar na sua beatificação e canonização. 9. É que sem beatificação e canonização, ninguém hoje vai a lado nenhum, nem mesmo e sobretudo no ato de fazer dinheiro, muito dinheiro, e prosélitos, muitos prosélitos, e assim passem também a adotar a via que o movimento Focolares materializa e que a implantem entre um número cada vez maior de pessoas e de povos, numa espécie de concorrência e de despique com outros movimentos da mesma Igreja, a ver quem consegue mais casas, mais prosélitos, mais praticantes e, obviamente, mais poder, mais influência ideológica e mais dinheiro. Um mecanismo intrinsecamente perverso e, ao ser adotado e seguido, perverte tudo e todos. Ao contrário da via Jesus de Nazaré, que nunca vai por aí e tem como tentação ir por aí. E por isso sempre ordena, vá de retro. Vai-te, tentador. 10. Também eu conheci Chiara Lubich nos últimos anos da década de 60. Comecei por participar numa Mariápolis que então o movimento já organizava em diversos países, entre os quais Portugal. Música, muita música e palavra, muita palavra, sob a forma de conferências e de testemunhos da vida
dados por membros do movimento que contavam o que tinham sido antes e o que passaram a ser depois que se tornaram aderentes. Confesso que o clima era altamente atraente, alegre, comunicativo, de muito entusiasmo juvenil. O anzol da ideologia conservadora e subserviente aos executivos estabelecidos e à sua ordem mundial também estava lá, mas muito bem disfarçado, e num primeiro momento não se dava por ele. Tudo estava previsto e super organizado e concebido para levar os participantes a aderir ao movimento. Dificilmente poderia haver escapatória. Nos intervalos, éramos envolvidos por um e por outro membro do movimento. Nada era deixado ao acaso. Mas, na primeira hora, também eu me deixei levar pela onda. A minha inexperiência era muita. Padre presbítero de muito poucos anos, ainda sem ter tido a minha estrada de Damasco, que veio depois com a guerra colonial em África e com as cadeias políticas e o ostracismo eclesiástico, é que desde o dia em que ocorreu a minha segunda prisão política pela PIDE, acabei inevitavelmente votado todos estes anos. Os olhos abrem-se-nos assim, com percursos assim, porque vemos todo o perverso organizado que se disfarça de bondade, e vemos a mentira que se disfarça de verdade, o demoníaco que se disfarça de Deus, a idolatria que se disfarça de religião. E ou aceitamos o facto consumado e fazemos carreira com o aplauso dos executivos, que antes de nós também já passaram por isso e acabaram por aceitar o facto consumado, ou resistimos, dissentimos e acabamos no ostracismo generalizado, o mais humilhante no entender deles, mas também o mais dignificante no entender de quem o conhece na própria carne. E também nem eles sonham numa intensa alegria e numa fecunda paz, porque seres humanos simplesmente, nunca executivos, nem sequer funcionários dos executivos. 12. Depois de duas Mariápolis em que participei, e vou prosseguir a segunda parte no novo vídeo. Até já.